Olá, pessoal do curso de Fundamentos Bíblicos. Estamos de volta com os nossos vídeos e quero dar uma explicação que nós paramos aí nas semanas anteriores porque eu tive problemas nos meus equipamentos aqui em casa, celular, notebook, tudo. Não conseguia gravar vídeos. Conseguia gravar no celular, mas estava muito ruim a qualidade e achei que não valeria a pena estar realmente sem condição de gravar. Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar aqui no terceiro tópico, né? Terceiro módulo da apostila. A gente vai entrar na parte do crescimento espiritual. E esse tópico ele tem 3 lições, né? A primeira é sobre como a oração me ajuda no meu crescimento espiritual. O segundo é como a comunhão, né? Com os irmãos, né, da igreja me ajuda também nesse crescimento espiritual. E a terceira é como o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Vamos lá? E falando então do crescimento espiritual, ele foi criado. O crescimento ele é uma coisa abençoada que Deus criou para na nossa vida, né? Ninguém nasce adulto, né? A gente nasce bebezinho e vai crescendo, e cresce, a gente cresce de forma física, né? A olhos vistos, assim, o bebê cresce rápido, logo vira uma criança, adolescente, fica jovem, adulto, né? Se desenvolve. E emocionalmente também, as crianças, né? A gente cresce emocionalmente, a gente vai aprender a ter emoções de bebê, de criança, de adolescente, jovem e adulto, né? A gente cresce no entendimento também, no conhecimento das coisas. A gente cresce financeiramente também, né? Quando é criança e adolescente, dificilmente alguém trabalha, né? Algumas pessoas começam a trabalhar bem cedo, adolescente ainda, mas a grande maioria é depois de jovem, né? Mas aí a pessoa tem o primeiro emprego, se forma, né? Tem uma profissão, aí vai trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, nunca começa a ganhar muito, começa a ganhar pouco, né? Porque é o primeiro emprego, vai adquirir experiência ainda, depois vai ser promovido no cargo, ou vai criar um próprio negócio e vai se dar bem, vai crescer, né? Aos poucos, o crescimento não é rápido de uma hora para outra, você não nasce e já está adulto. Tem um longo processo, né? Em todas as áreas é assim, a gente cresce no tempo certo que Deus preparou para cada fase da nossa vida, não é isso? É dessa forma que acontece na vida da gente. Então tem todos esses crescimentos, né? E tem o crescimento espiritual, da mesma forma, não poderia ser diferente. O crescimento espiritual, a gente nasce, quando a gente nasce de novo, a gente aceita Jesus, a gente é como um bebezinho, né? A Bíblia fala que a gente tem que tomar um leitinho, começar a aprender as coisas mais básicas de Deus, da palavra de Deus. Depois vai se tornando adulto, né? Vai ter que se alimentar de coisas que o adulto come. E então, no nosso crescimento espiritual tem essas 3 coisas aí que vai nos ajudar a crescer. A primeira que a gente vai ver hoje é a oração. Como que a oração nos faz crescer. E a gente precisa crescer. E tem uma coisa importante, quer ver? À medida que você cresce, você fica parecido com seu pai, não é? Quando você é criança, você já parece com seu pai. Mas quando você fica adulto, fica bem parecido. Eu separei aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Quer ver? Vou mostrar aqui a imagem do computador. Espera aí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse artista aí, tá vendo? O pai, né? Esse aqui e esse o filho, ó. Parece que é a mesma pessoa, né? Cresceu e ficou igualzinho. Olha essa imagem aqui, ó. Né? O William Bonner com filho já adolescente, esse outro aqui também. Mas aqui, ó, tem outro aqui, ó. Essas 2 artistas, provavelmente a mãe e a filha, né? Ó, tem muita artista parecidíssimo. Tem esse aqui, ó. Né? São muito parecidos. Tem uma foto dele aqui, ó. Eles jovens, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse aqui é parecido. Olha esse aqui também, ó. Acho que esse aqui é o pai, esse aqui é o filho, ó.
os dois, ó, esse aqui é o pai quando era jovem, né? E aqui o filho. Então tem vários, né? Olha aqui, ó, a Sandy, né? Nem sei aqui, eu acho que essa aqui é a Sandy, sei lá, essa não sei mais. Viram como que o filho fica parecido com o pai, né? E assim é a gente e Deus. A gente vai crescer e vai ficar parecido com Deus, com Jesus. Nós devemos chegar até, a Bíblia fala que nós devemos chegar até a estatura de Cristo. Lembra disso que a gente viu? Até chegar ao nível de Cristo. Até ficar bem parecido com Ele, né? Idêntico a Ele. Esse é o propósito, a gente ficar parecido espiritualmente com Deus, né? Ter as qualidades espirituais de Jesus, que foi obediente até a morte, né? Incondicionalmente obediente à vontade de Deus, que não peca, que ama, que é uma pessoa que é responsável, né? Que cuida do necessitado, tem os dons, o dom do Espírito. Então, agora sobre a oração. A oração vai ser esse canal que vai nos nutrir, né? Vai permitir que a gente seja carregado pelo cuidado de Deus, né? Quando a gente cresce, o crescimento ele tem que ter cuidado, né? A mãe tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos filhos quando são crianças, quando são pequenos, né? E assim é Deus conosco, né? Tem que dar alimento, tem que dar carinho, tem que dar educação, tem que dar proteção, tem que cuidar, tem que dar momento de lazer, tem que ensinar, ter obrigação, deveres, né? Ir para a escola, se desenvolver mentalmente, emocionalmente. Então, os pais têm que cuidar para dar esse crescimento saudável, né? Cada coisa no seu tempo, de acordo com a necessidade da criança. E assim Deus conosco. Então, quem vai nos manter esse canal aberto para Deus, estar sempre cuidando da gente, é a oração, né? Porque aí eu vou estar em intimidade com Ele, em comunhão com Ele, né? Deus tem todo cuidado conosco e Ele nos deu essa ferramenta chamada oração, que é o diálogo, que é a comunhão, é estar perto. Você pode querer não ficar perto de Deus, aí você não vai ter os cuidados dele. Tem filho que sai de casa, né? Tem filho que pega uma certa idade e não quer mais ter comunhão com os pais, não quer mais conversar com os pais, quer seguir a própria cabeça, quer ir embora. Pode uma coisa dessa, não está preparado para a vida e acha que pode tomar conta da própria vida. E com Deus muita gente faz isso também, né? Acha que pode ficar sem ter comunhão com Deus. Esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, né? Isso aí não vai prejudicar a pessoa. Então, se a gente quer ter um crescimento saudável, a gente tem que ficar perto do nosso Pai. E a oração é que faz isso. Temos que conversar com Ele, falar o que está no nosso coração, né? Eu separei aqui, deixa eu ver aqui, texto para a gente ler. Aqui, ó. Então, como que a oração nos ajuda a crescer? Vou pegar aqui assim, ó. Que eu fico olhando para lá pro computador e vocês não me veem. Vou fazer assim. Acho que assim vai conseguir. Aí. Aqui, ó. A oração é justamente o meio de nos dirigirmos a Deus, né? Sem ela a gente não pode ter contato com Ele, né? É a forma como a gente entra em contato direto com Ele. Se você quer crescer em intimidade com Deus, não há outro caminho melhor do que a oração. Estou destacando aqui um texto da apostila que eu achei muito importante para ler para vocês aqui, ó. Orar é abrir o coração para Deus, conversando com Ele diariamente em adoração, a fim de conhecê-lo. Abrir o coração, né? Se a gente não aprende a fazer isso, a abrir o nosso coração para Deus, então vai ficar deficiente a nossa comunhão com Ele, né? O nosso contato com Ele. Então devemos fazer isso, aprender
todos os dias como devemos fazer essa nossa oração, como que ela deve ser feita, né? O momento que deve ser feita, a forma como nós devemos fazer, né? Quando, porquê, as motivações, né? Quando é que a gente conversa com Deus e como, né? E onde também. Então, é o que a gente vai ver. Deixa eu seguir aqui o texto. Aqui. Aí. Então, orar, aqui a apostila falando que assim, é um privilégio, é verdade, né? Orar é um privilégio. Muita gente não consegue orar, não tem comunhão com Deus, não tem como se aproximar dele, porque não conhece a ele, ou não acredita, né? Não foi ensinado a buscar a Deus, ou não quer, né? Não nasceu de novo, né? A pessoa precisa nascer de novo, precisa ter um novo coração. É isso que a Bíblia fala sobre acreditar, né? O poder da oração. Orar é um privilégio. O Senhor está. Tem um texto bíblico em Provérbios 15, diz assim: ó, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Já viu isso? A oração do ímpio, Deus não escuta, porque ele está pecando a todo momento, né? Ele não teme a Deus, vive do pecado, se afasta de Deus, então não ama Deus, não ama o próximo. Então Deus não escuta a oração do ímpio. O ímpio quem é? Aquele que comete impiedades, né? O pio quem é? É aquele que pratica a piedade, o justo, que fala ali. Aquele que tem o temor de Deus no coração e que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então, a oração dos justos, ele escutará. Escuta mesmo, hein? Tenho muitos exemplos para dar que Deus já escutou minhas orações de pessoas que eu conheço, situações que foram resolvidas pela oração, muitas, né? E que Deus escutou. Então, é verdade, a palavra de Deus é verdade. Deus escuta a oração da gente. E ele está atento, ele não está com o ouvido tapado, não. Muita gente acha que Deus não escuta a oração porque está demorando, ou porque fez a oração errada, não é mesmo? Está pedindo coisa que não é da vontade de Deus. A gente tem que aprender a andar com Deus para obedecer a vontade dele, que é perfeita. A vontade dele não tem erro nela. Na nossa tem. A gente pede coisas, às vezes, que vai nos prejudicar, que vai prejudicar alguém. Deus não vai dar para a gente, né? Mas a gente sabe pedir coisas que são boas verdadeiramente, e isso quando a gente está em comunhão com Deus, a gente sente, né? A nossa consciência nos fala, o nosso coração nos fala, e a gente vai estar em sintonia com Deus na oração. E Ele vai nos escutar e vai alegrar o nosso coração quando Ele responder a nossa oração. Vou voltar aqui, para frente, aliás. Eu vou ler o texto aqui da apostila, que tem uns textos que eu sublinhei que é bem interessante. Quanto mais tempo passamos com Deus em oração, mais aprendemos a ouvir a sua voz. Verdade, né? Quanto mais você fica perto de alguém, mais você entende o que aquela pessoa fala. Você entende o jeito dela falar com você, né? Você fica mais, fica mais ligado, né? Então, quanto mais tempo orando, melhor. E nessa comunhão é que encontraremos força para vencer as tentações e os desafios da vida. É na comunhão com Deus, é na leitura da palavra, que Ele nos fala no coração pela leitura, e na oração, quando falamos com Ele, a gente sente também Ele no nosso coração, né? E eu vou ler um texto de Salmo que nos ensina a orar. É importante aprender as palavras da oração, não uma reza, né? Mas assim, qual o conteúdo da nossa oração? O que vem primeiro? O que a gente deve pedir? Como deve ser a nossa conversa com Deus, né? O salmista vai dar umas pistas aqui para a gente aprender a orar da melhor forma. Diz assim, ó: eu te amarei, ó Senhor. Então, nossa oração deve ser uma declaração de amor para Deus. Falar para Deus com amor, como você fala com seu pai, né? A gente não fala com o nosso pai enfurecido, né?
Os pais não vai querer, vai ficar bravo com a gente começar ser mal criado, falar com ele com malcriação. Mas se falar com amor, nenhum pai resiste. O filho que fala com amor resiste. Meus filhos, quando fazem malcriação comigo, quer pedir alguma coisa com malcriação, eu já fico bravo e já sabe que eu não vou escutar. Mas quando ele vem com amor, com carinho, aí eu me derreto, né? Aí eu vou ouvir com mais gosto. Então, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Deus gosta que a gente confie nele, que se aninhe nos braços dele, né? E tenha ele como proteção, porque ele é a nossa proteção mesmo. Então, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Devemos dizer isso, eu dependo do Senhor. E é verdade mesmo, a gente não pode viver nesse mundo sem Deus, a gente não consegue. O Senhor é o meu rochedo, ele fala que é fortaleza, que é rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus. E Davi passou por muitos momentos muito difíceis, por perseguição. Saul queria matar ele teve que lutar contra gigantes, lutou contra leões, contra ursos, e Deus sempre foi com ele. Deus sempre abençoou ele, sempre buscou a Deus, Deus sempre esteve com ele. Então Deus ele estava falando aquilo que era verdade no coração, ele sentia que Deus era tudo isso para ele, e ele declarava isso para Deus. Então estava aprofundando o relacionamento dele com Deus, quando ele dizia isso do coração dele, o coração dele falava a verdade, e Deus gosta disso, né? Em quem confio, verdade, né? Você tem que confiar em Deus verdadeiramente. O meu escudo, a força da minha salvação. Olha quanta coisa ele foi falando para as declarações dele para Deus. E o meu alto refúgio. Ele não para de falar, né? Ó, é meu rochedo, é minha fortaleza, é o meu libertador, minha fortaleza de novo, eu confio, meu escudo, rocha da minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele tinha muitos inimigos. Tristezas de morte me cercaram. Aí ele começa a falar da tristeza dele, do coração dele, que ele estava sentindo, né? É isso que devemos falar para Deus. Ser verdadeiro, falar tudo que está sentindo, se é tristeza, se é raiva, se é ódio. Você não deve expressar sua raiva pro outro. Mas fala para Deus, Deus, meu coração está triste, estou magoado, eu estou sentindo até raiva, até ódio, tira isso do meu coração, não é? Fala com Deus, joga para Deus, você precisa falar, né? Você pode ficar guardando coisas no seu coração. Tem gente que fala que fica doente, acredito mesmo. Então tem que botar para fora, mas não expressar o ódio, a raiva para o outro, mas entrega para Deus e Deus vai cuidar do seu coração. Tudo, os nossos sentimentos, a gente fala para Deus e confessa os pecados e Deus vai ajudar. A oração deve ser assim: mostrar que confia em Deus, que ama Deus, que depende de Deus, intercede e abre o seu coração para Ele de forma verdadeira, porque Ele conhece o nosso coração, e fala o que está lá dentro do seu coração, né? Tudo. Seja sincero com Deus, pode abrir ou ver, Deus já conhece tudo, está no seu coração, Ele só quer que você fale, você mesmo precisa fazer isso, ser um exercício, falar, ser sincero, praticar a sinceridade com Deus, não abrir a boca, porque quando a gente abre a boca e fala, a gente declara conscientemente, né? Não só inconscientemente, mas conscientemente. Então a gente tem maior confiança em Deus, a gente passa a acreditar mais ainda naquilo que está falando para Deus, e Deus gosta que a gente seja assim, sincero, não fique tentando esconder dele, não adianta, mas você tenta assim mesmo se maquiar o que você está sentindo, nunca vai abandonar os pecados, porque você está achando que está escondendo o seu pecado, e fica achando que está escondendo de Deus, não está não, né? Não está escondendo. E tristeza de morte me cercaram e torrentes de piedade me assombraram. Falando da impiedade das pessoas que tentaram fazer mal para ele, tentaram até matar ele, né? Perseguiram. Na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Está falando de novo. Desde o seu tempo ouviu a minha voz e os seus ouvidos
atentaram para a minha oração, para o meu clamor. Bom, então, 3 razões para a gente se manter em oração. Agora ser rápido. Para cultivar o nosso relacionamento com Deus, né? Vou botar aqui. Para cultivar o nosso relacionamento com Deus, devemos manter a oração, né? O objetivo da oração é manter o nosso comunhão com Ele, submetendo a sua vontade, né? Então, outra coisa, e a oração também é o segredo para quem quer viver no propósito de poder com Deus. Daniel, ele orava sempre, todo dia, 3 vezes ao dia, né? E Deus agiu poderosamente na vida dele, né? Livrou das covas dos leões, livrou da fornalha, fez muitos milagres, deu interpretação de sonhos, né? Daniel viveu no poder de Deus porque ele orava insistentemente, né? Todo dia, não abandonava a oração. Ele foi até jogado na fornalha porque orava para os leões, né? Porque orava. Aqui seguindo. O primeiro é para cultivar o relacionamento. O segundo é para não cair em tentação. Né? Jesus fala, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Se a gente não ora, vem o diabo e tenta a gente. Mas se a gente está ligado com Deus, o diabo vai fugir da gente, a Bíblia fala. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, devemos orar, vigiar o nosso coração, vigiar para não fazer nada errado, né? Ficar atento, com o pensamento atento, com o nosso coração atento, ligado a Deus, sempre orando, pedindo força a Deus. Então a gente não vai cair em tentação, não vai pecar. Porque quando a gente peca é a maior desgraça para a gente, porque a gente se afasta de Deus, perde a bênção de Deus, perde a proteção de Deus, está longe de Deus. Então, para manter a comunhão, para não cair em tentação e para a salvação das outras pessoas. Para a salvação do seu pai, da sua mãe, que às vezes não é crente, do seu irmão, seu vizinho, seu primo, seus colegas, seus conhecidos, as pessoas que você ama e mesmo de quem você não tem tanta proximidade, que assim, não tem tanta afeição, porque não tem aproximação, mas nós devemos amar a todos, então devemos orar por todos, né? E pedir a Deus a salvação dessas pessoas e para que Deus abra as portas para que a gente possa falar de Jesus, abra oportunidades, abra o coração das pessoas, né? Oração é a chamada oração chamada intercessão pelo outro, né? Pelos outros. Minha mãe disse que sempre ora por mim, pelos meus irmãos, por toda a família. Minha mãe é uma intercessora, né? Geralmente as mães são intercessoras, os pais, né? Intercedem pelos filhos, pelas autoridades do nosso país, né? A Bíblia fala orar pelas autoridades para que a gente viva em paz. Hoje, nos nossos dias, é que devemos orar muito. Tem gente que não gosta muito do governo, né? Não quer nem orar por ele, mas está errado. A Bíblia fala que é para orar. E a Bíblia fala que é para orar até pelos ímpios, orar pelos vossos inimigos, né? Quanto mais pelas autoridades, para que Deus, não para que mantenha, abençoe o erro deles, mas para que conserte a vida deles, né? Para que eles façam o que é certo para o povo, para a nação. O prefeito, o governador, o presidente, os deputados, os juízes, né? Está todo mundo brigando hoje em dia, todo mundo longe de Deus. Mas não esqueçam, orem pelo nosso país, orem para que Deus dê paz, orem para que o poder de Deus afaste o mal dessa nação e dê paz, para que a gente possa falar de Deus nesse país, para que as pessoas possam se converter a Jesus. Então, orar pelas pessoas. Então, são os 3 motivações da oração. E quando orar? Quando é que você deve orar? Daniel orava de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia, assim, tem um horário que você para orar. Pode ser assim, como Daniel, é bom. Pode ser de outra forma também, pode ser mais de 3 vezes. Não é bom que seja menos, mas se for mais não tem problema não. E quando? Jesus falou um negócio interessante, orai sem cessar. Ou seja, ele deve viver no espírito de oração, né? Sempre andando, toda hora levando o pensamento a Deus. Mas tem uma hora que você para e fala e fecha, entra no seu quarto. Jesus falou isso.
tranca a porta do seu quarto, não precisa orar na praça pública para todo mundo ver que você está orando, não. Como os fariseus faziam naquela época, que ficava lá na praça. Tem gente que ainda faz isso, né, hoje. Vai para a praça, tudo bem, pode orar na praça, não tem problema nenhum, não. Tem certos momentos que a gente tem que mostrar à população que devemos buscar a Deus, né? Teve pessoas na Bíblia que oraram na praça, né? Mas Jesus ensinou assim, ó, entra no teu quarto, na intimidade do teu quarto, ajoelha na tua cama lá e faz sua oração com Deus. E o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá, né? Então, aí já é onde orar, né? Quando orar é sempre. Todo mundo, se tiver a oportunidade de orar, você pode orar. Seja só no pensamento, seja numa oração mesmo que você converse com Deus em voz alta mesmo, né? É bom orar em voz alta porque você, não que Deus não ouça o seu pensamento, mas quando você ora em voz alta é bom para você mesmo, sabia? Porque aí você está externando, você está tomando coragem falando alto e de uma forma muito inteira, né? Com tudo, com o seu pensamento, com a sua voz, com o seu corpo, com tudo que há em você. E pode ser em casa, pode ser na igreja, né? Na célula, em todo lugar, onde você tiver oportunidade. Não cesse de orar, orar sem cessar. E onde? Né? Nesses lugares. E principalmente, a sua oração, ela deve, mais do que o próprio lugar, ela deve ser em espírito e em verdade. Buscar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, né? Porque não adianta orar no seu quarto ou na igreja, se não for em espírito e verdade. A oração deve ser verdadeira, deve ser uma motivação verdadeira no seu coração. E Deus vai ouvir e vai te abençoar e você vai crescer. E se você vai ser nutrido, e Deus vai ouvir suas orações e você ainda vai crescer ainda mais. Você vai ser alimentado na sua esperança, na sua confiança em Deus, na sua alegria, na sua fé. Aí você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. É isso. Deus abençoe a sua semana. Deus te ouça as suas orações. Amém.